dando início ao 3º simpósio com o tema Nossa Terra tem mais África, simpósio de estudos da literatura maranhense. Chamamos, então, a professora mestre Samara Santos Araújo, do Departamento de Letras da UFMA, que vai proferir a palestra Desqualificação Epistêmica e Negação Ontológica, um olhar sobre autorias negras e o cânone literário. A professora Samara, como já se disse, é professora do Departamento de Letras, tem uma pesquisa voltada para a literatura maranhense, desde a sua graduação, que desenvolve uma pesquisa em literatura maranhense, trabalhou com Maranhão Sobrinho, trabalhou com Frutuoso Ferreira, fez o mestrado em Cultura e Sociedade, também pela UFMA, e ali ela trabalhou com Camilo Peçanha e com Maranhão Sobrinho, né? E nos brindou com um texto formidável de análise sobre a poesia simbolista do Maranhão Sobrinho, né? Esse grande poeta que veio à tona novamente com os seus 100 anos de falecimento, né, que aconteceu em 2015, e que precisa ser mais estudado ainda, né? E Samara tem se dedicado ultimamente à pesquisa também na área do negro na literatura maranhense, do negro na literatura brasileira, da literatura africana. Então, Samara, né, que é integrante do GELMA, tá? Seja muito bem-vinda e a sala agora é sua. Obrigada, boa tarde a todos os presentes. É sempre uma honra participar, né, da programação do CIGELMA, assim como foi no primeiro, no segundo e agora no terceiro. Desejo vida longa a este seminário e também a este precioso grupo de estudos, né? Eu fico sempre muito feliz de estar aqui junto com o GELMA, né, e com todos vocês, né, discutindo literatura maranhense e literatura de maneira geral. Então, como o Dino pontuou aí no final, né, que atualmente eu venho desenvolvendo pesquisa na área de literatura africana, afro-brasileira, essa minha pesquisa, ela surge de um momento bem pontual, de 2017 para cá, quando eu comecei a ministrar uma disciplina eletiva, História e Cultura Africana e Indígena. E daí, a primeira pergunta que muitos professores se fazem, principalmente eu, né, e os formados, dentro de uma estrutura em que o estudo da literatura africana, afro-brasileira e indígena é um estudo secundário ou quase, né, apagado, é como trabalhar essas questões dentro de um curso de formação inicial de professores, um curso de licenciatura, como esses professores irão trabalhar isso na educação básica, né? Então, as perguntas, elas começaram a surgir, e aí você se identifica, né, e se encontra em um ambiente que você precisa de total desconhecimento, né, sobre. E aí, rompendo com esses paradigmas da literatura canônica, e eu quero deixar bem claro aqui, quando a gente fala de romper com esses paradigmas, ou falar do cânone literário, em especial aqui o brasileiro, não é tentar apagar nenhum nome, ou diminuir os nomes que ali estão, mas é justamente compreender que essa formação, ela faz parte ali de uma formação muito mais literária, mais do que literária. Ela pertence às relações de poder, às relações políticas e sociais, dentro de referenciais de tempo e de espaço, né? E a gente fala em termos aqui de Brasil. Eu preparei um texto, e eu vou ler aqui a vocês, e esse texto está dividido em 4 momentos. Eu vou começar aqui do primeiro momento, falando explicando a primeira parte do título desta palestra. Desqualificação epistêmica e negação ontológica, né? Essa fala, ela pertence
ao Nelson Maldonado Torres, que é um filósofo e professor porto-riquenho, que é um dos nomes hoje centrais dos estudos decoloniais na nossa atualidade. E ele, na obra Decolonialidade, Pensamento Afrodiaspórico, ele vai pontuar sobre essa questão. E ele vai pontuar sobre essa questão, né, a partir dos trabalhos do Frantz Fanon, né, em especial a obra do Fanon, intitulada Pele Negra, Máscaras Brancas, que é uma obra assim, de leitura primordial, essencial. E nessa obra do Fanon, tem um capítulo que ele vai tratar sobre o negro e a linguagem, né? E quando Fanon, falando sobre essa relação do negro e da linguagem, ele diz que existe, na posse da linguagem, uma extraordinária potência, ele traz a lógica cartesiana do penso, logo existo, para a lógica da colonialidade, na qual ao negro é negado o pensamento e, consequentemente, a sua própria existência. Dessa maneira, né, a partir dessa leitura do Fanon, Maldonado Torres irá pontuar que o privilégio do conhecimento de uns tem como consequência a negação do conhecimento de outros. Da mesma forma que a afirmação da existência de uns tem como lado oculto a negação do direito à vida de outros, sendo esses uns, né, os brancos, e esses outros, os negros, de tal maneira que a desqualificação epistêmica se converte em instrumento privilegiado da negação ontológica. Sendo o racismo um princípio organizador daqueles que podem formular um conhecimento legítimo e daqueles que não podem, pelo prisma da modernidade e colonialidade. E aqui eu vou tratar de colonialidade relacionando com modernidade, já que quando a gente fala nas questões, né, relacionadas à colonialidade, dessa ordem eurocêntrica, nós estamos relacionando com a ideia de modernidade. Assim como quando a gente fala das questões ligadas à decolonialidade, ou seja, romper com essa ordem eurocêntrica, nós estamos falando de questões ligadas à nossa contemporaneidade, né? Então, sempre essa relação. Então, daí a gente tem, né, por esse prisma, o ser, o saber e o conhecer, pertencentes ao branco, né, detentor de poder, de produção e de acesso ao conhecimento. A língua e, consequentemente, a literatura são manifestações práticas de poder. E como pontua Bourdieu em Regras da Arte, que é também uma obra que eu indico a vocês a leitura, muitas das práticas e das representações dos artistas e dos escritores não se deixam explicar senão por referência ao campo do poder, no interior do qual o próprio campo literário ocupa a posição dominada. Desse modo, é sabido que ao longo dos séculos, e destaco aqui em especial os séculos XIX e o século XX, tendo em vista a formação e desenvolvimento da história e da crítica literária brasileira, do nosso cânone literário, da questão da formação da nossa identidade cultural, né, relacionada aí século XIX, século XX. O professor Henrique Borralho até pontuou bem essa questão ontem na fala dele, né? Então, relacionando essas questões a partir principalmente desses dois séculos, a produção literária de autoria negra esteve mais nas margens, na periferia, do que no centro. Um olhar diacrônico sobre a formação cultural brasileira ligada a uma ideia de identificação nacional, iniciada desde a época de Marquês de Pombal, aí a gente faz um resgate anterior ao século, obviamente, ao século XIX, o qual representava os interesses da coroa portuguesa, que pretendia, numa visão mais ampla, promover a emergência de um povo brasileiro livre do substrato de um Estado consciente, onde índios e brancos formariam este povo, enquanto os negros continuariam escravizados. Daí, mais para frente, depois, nas primeiras décadas do século XIX, até a nossa independência em 22, a gente vai ter as manifestações de identidade nacional que se sobressaltaram em nosso período romântico. E Antônio Cândido até pontuou isso na formação da literatura brasileira, né, que esse grupo romântico nosso foi um grupo formado de forma majoritária por homens brancos e homens ricos, né? E daí a gente vai ter nesse cenário o índio, o branco, o índio como símbolo, apenas como símbolo, é bom destacar essa questão, mas ainda assim o índio e o branco mantiveram-se na base de composição identitária e cultural brasileira. Observa-se mais uma vez a falta de espaço e de protagonismo do ser e do saber do corpo negro. Anos mais à frente, após a abolição da escravatura, a participação do povo negro no quadro da nossa existência e identidade enquanto nação foi mais uma vez apagada pela política do branqueamento.
A gente tem, por exemplo, o Silvio Romero, que é um nome importantíssimo para a reflexão do nosso cânone literário, né? E não diminua aqui o nome do Silvio Romero, de maneira alguma, mas alertava, né, o Silvio, em 1881, que a vitória na luta pela vida entre nós pertencerá no porvir ao branco, e para isso seriam necessários, de um lado, a extinção do tráfico africano, o desaparecimento constante dos índios e de outra, a imigração europeia. Já o médico e escritor maranhense Nina Rodrigues afirmava em seu livro Os Africanos no Brasil, que a raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido os seus incontestáveis serviços à nossa civilização, há de constituir um dos fatores de nossa inferioridade como povo. Considerava a raça negra nociva à nossa nacionalidade. E aí eu recupero até uma fala ontem do professor Henrique Borralho, que ele frisou várias vezes, né, o brasileiro não pode ser o negro. E essa afirmação é uma afirmação que constata essa política do branqueamento, né, algo existente no Brasil, com uma política, né, eugênica e muito forte dentro do nosso contexto, e que reforça aí a própria formação da nossa identidade cultural e do nosso cânone, né, literário. E aí, dentro dessa questão, o Silvio Romero e Nina Rodrigues são apenas exemplos de um vasto panorama de intelectuais que fundaram em nosso seio a negação ontológica, né, e a desqualificação epistêmica de negros e negras, erigindo o mito da democracia racial e de uma pseudo-atenção às autorias negras, né. Então, aí, nesse momento, a gente tem, né, a explicação efetiva dessa negação de desqualificação no conhecimento, e essa desqualificação do conhecimento resulta nessa própria negação da existência, né? Dito isto, eu passo para o segundo momento aqui desse texto, que é o subtítulo desta palestra, um olhar sobre autorias negras e o cânone literário. Eu começo pela ideia própria de cânone, que segundo cânone literário, que segundo o dicionário de termos literários do Márcio Moisés, o termo designa os princípios literários que permitem organizar a lista de obras autênticas de um autor, bem como as obras consideradas indispensáveis à formação dos estudantes. Ou ainda diz respeito aos postulados ou princípios doutrinários que norteiam uma corrente literária, fundamentos ideológicos que sustentam a escolha de determinadas obras literárias para efeito pedagógico. E aí a gente tem aqui um ponto importante, que é um cânone atendendo a interesses. Então, a gente compreende que a formação de um cânone literário, ele vai atender a interesses, né, a essas questões relacionadas a essa ordem de poder, né, política, sociológica, dentro de um tempo e de um espaço. Pela definição, entendemos a importância do cânone como instrumento organizador e regulador da literatura a partir de determinados fundamentos ideológicos de uma época, evidenciando seu caráter pedagógico formativo. Desse modo, se voltarmos para a ideia anterior de negação ontológica e desqualificação epistêmica dos negros no Brasil, compreendemos que o nosso cânone reflete esse apagamento. Há exemplo disso, por exemplo, sobre a inclusão do Teixeira e Souza, autor do primeiro romance romântico em folhetim, em 1843, quando Silvio Romero inclui o nome de Teixeira e Souza na sua História da Literatura Brasileira, o Antônio Cândido, em A Formação da Literatura Brasileira, no volume 2, ele vai fazer essa seguinte observação, falando sobre o Silvio Romero. Duro com os medalhões, sempre generoso com os sofredores, recebeu-o menos como crítico do que como hospedeiro. Antônio Cândido, ele vai apresentar o Teixeira e Souza com essas características. Bom, simpático e infeliz carpinteiro. Né? Condições negativas não compensadas pelo fulgor do talento. Essa pontuação de Cândido, que também demarca um tempo e um espaço ali da sua fala, né? Também é importante pontuar isso, demarca o quanto a autoria negra é crivada de preconceitos que colocam em evidência um olhar de convalescença antes das questões de qualidade e ou representatividade literária. O mesmo se dá em Literatura e Resistência de Alfredo Bose, que é uma obra que tem um projeto muito interessante, que vai dissertar sobre a leitura de obras de literatura a partir da ótica
que vai conciliar o ético com o estético. No entanto, tem um artigo que é bem interessante, que é do Anderson de Figueiredo Matias. O nome do artigo é Literatura de Resistência, Nem Tudo é Silêncio na Periferia. E aí ele vai falar sobre essa questão, ele vai dizer que a obra de Bose se limita a pensar o conceito de literatura e resistência a partir da literatura canônica. E, de fato, né, o corte ali de análise é a partir da literatura, né, canônica. A exemplo, ele vai falar sobre Carolina Maria de Jesus, e o Bose faz essa afirmação aqui. Uma favelada, apenas alfabetizada, que registrou seu cotidiano em um diário pungente, publicado em 1960, com o título de Quarto de Despejo. Falo de Carolina de Jesus, cuja obra foi traduzida para as principais línguas cultas do mundo. Reproduziu-se amplamente e atingiu 1 milhão de exemplares. Sem dúvida, um tento difícil de repetir-se. Quando Bose, ele trata a autora como favelada, para em seguida falar de seus feitos como escritora, mais uma vez a gente percebe aqui o mesmo crivo de preconceitos, né, que colocam em evidência um olhar, né, de convalescência antes, né, de questões de qualidade e representatividade literária, que nós observamos ali em Teixeira e Souza a partir das predicações do Antônio Cândido, né. E o Bose também, em História Concisa da Literatura Brasileira, ele vai falar que o Teixeira e Souza é o primo pobre do grupo fluminense. Certo, essas questões aqui, elas nos levam a pensar sobre a estrutura do cânone, né, de quem pode ou não estar nele, né, e principalmente como essa crítica literária também atende a essas questões de relações de poder, né. E aí a gente vai ter aqui que, para além da própria literatura, observamos que o canônico obedece a uma ordem de relações de poder, e como já citei, conforme Bourdieu, põe o literário em uma posição dominada. Na verdade, uma posição tanto de dominada quanto de dominante, de determinada e determinante dentro dessas relações, né? Para tanto, é necessário que, ao abordarmos um texto dito canônico, façamos a interrogação por que e por quem um texto foi ou talvez ainda seja considerado canônico, belo ou não, obra-prima, já que para esses status, né, os processos sociais e políticos estão sempre ali envolvidos para além da literatura apenas. E aí eu trago aqui um posicionamento do sociólogo Raymond Williams, né, um grande nome dos estudos culturais do século XX. Aqui ele diz o seguinte, né, aquilo que conta oficialmente como cultura de um período é o resultado de um processo contínuo de interpretação e escolha, uma tradição seletiva governada por um sistema contemporâneo de interesses e valores, incluindo interesses de classe. Partindo dessa predicação, compreendemos, né, que o cânone literário brasileiro como sistema cultural é resultante de uma tradição seletiva. E que tradição seletiva é essa? Tradição eurocêntrica. Sendo, pois, a sua formação uma forma de articulação de relações de poder nas quais a autoria negra foi majoritariamente direcionada à periferia, obedecendo mais uma lógica de poder universalizante por meio de condições particulares de um determinado grupo do que é a lógica da produção literária, já que a produção do discurso é sempre controlada pelos agentes sociais, com o objetivo de negar o direito de fala àqueles que não preenchem determinados requisitos sociais, cabendo à própria literatura e ao meio acadêmico ocupar e transgredir ativamente as determinações e as imposições da existência social, como pontua Bourdieu. Nesse caso, o cânone passa a ser uma espécie de violência simbólica anti-autoria negra no Brasil. Quando eu falo desse cânone, eu estou falando de maneira geral, né, cânone literário brasileiro, e trazendo aqui, incluindo também, né, a literatura maranhense. E aí a gente tem que essa ideia, né, do cânone como violência simbólica, a sua reformulação e também repensar essa ideia também pode ser uma representação importante no movimento de ruptura com a lógica da colonialidade, né? Porque, ao mesmo tempo que é uma marca evidente ali, né, dessa colonialidade, dessa ordem da colonialidade, também pode ser uma forma de romper com essa própria ordem, né?
a partir da própria literatura. Em verdade, essa violência simbólica age em duas frentes, a da autoria e a da recepção. Se determinadas autorias são renegadas, consequentemente, não entram no rol da recomendação de leitura. E aí a gente tem, por exemplo, Machado de Assis e Cruz e Souza, né, dentro do nosso cânone, e ainda que isso signifique muito, não atenua os efeitos dessa violência simbólica aí durante séculos no nosso país. E se pensarmos em pelo menos mais dois nomes próximos a esses dois, Maria Firmina dos Reis e Luiz Gama, compreendemos que mesmo que nenhum cânone possa abarcar todos os nomes, o nosso cânone optou predominantemente pela escolha de homens, né, e homens brancos. E é claro que a gente entende que as pessoas que estão ali, né, colocadas como referência canônica, também, de certa forma, elas vão obedecer a uma estrutura, né, que atende à estrutura, né, do poder. É claro que isso não é nenhuma novidade, né, isso que eu estou trazendo aqui nesse quesito, né, nesse olhar, e falar sobre isso só é interessante se, juntamente com essas constatações óbvias, possamos compreender que pensar nessa flexibilização, desconstrução e remodulação, ou até mesmo no apagamento desse sistema de poder, é indispensável para que consigamos desarmar as chamadas bombas culturais. Esse termo, bombas culturais, eu trago, né, de um autor, tomo de empréstimo, do autor Wachongo, que é um autor queniano, e ele tem uma obra que é um texto autobiográfico, memorialista, Sonhos em Tempo de Guerra, né, e bem centrado nessa ideia do colonialismo, na década de 40 até a década de 60. Esse termo significa, né, as bombas culturais, artefatos que servem para aniquilar a própria ideia de competência de algo, de alguém, de um sistema, de um povo. É a descrença na sua própria existência. E essas bombas culturais foram implantadas no seio, né, do povo negro no Brasil, né, que acreditaram né, desacreditaram na sua própria existência. E aí a gente precisa de tempo para desarmar essas bombas, né, culturais. Então, neste caso, a aniquilação de certas autorias por determinados modos de sistematização do poder, ancorado temporal e espacialmente, precisam ser repensadas, né? Precisam ser colocadas ali, precisa se fazer um trabalho efetivo de leitura, releitura, para que se possa fazer um deslocamento dessas leituras e desses textos que estão na margem, estão à margem, para o centro das discussões, né? E aqui eu chego ao terceiro momento da minha fala, né, que é tomando como base essa questão dessa negação de existência, da desqualificação do conhecimento, da ideia de cânone e como o nosso cânone literário ele foi estabelecido, ali a partir principalmente do século, né, XIX, e formulado ali no nosso século XX. O terceiro momento é como pensar sobre essa questão hoje, né? Como é que a gente pode pensar sobre essa questão hoje? E aí eu trago aqui uma ideia do Antony Compagnon, né, no Demônio da Teoria, falando sobre a definição de literatura. E ele diz o seguinte, né, que literatura é sempre uma questão de preferência, um preconceito erigido em universal, porque não há essência da literatura. Ela é uma realidade complexa, heterogênea e mutável. Ora, se a literatura é essa realidade, né, o cânone literário, por conseguinte, também será. No entanto, a partir de um lugar mais plural, heterogêneo e mutável, requer uma ruptura com a ordem monológica da modernidade, colonialidade. E esse olhar contemporâneo, ele vai atender uma questão mais transmoderna, que eu vou explicar aqui mais à frente, né? E eu, nesse momento aqui, eu também faço uma relação com uma fala do Levi-Strauss em Mito e Significado, que ele vai falar sobre história e agentes históricos. Ele diz assim: a história e os agentes históricos nunca será a história, né? Sempre será a história para. E aí eu faço uma associação com a literatura,
né, em relação a essa questão. A literatura, ela nunca será a literatura, ela será uma literatura para. É uma literatura que serve, né, a literatura é sempre servindo ali a determinados interesses referenciais, políticos, sociológicos, culturais, temporais, espaciais. Então, a gente não tem, de forma singular, ela é dinâmica e, por conta disso, a gente precisa compreendê-la dentro de uma perspectiva, hoje, né, do século em que estamos, né? Então, nessa ideia, a gente vai sair dessa ordem colonialidade, modernidade, para a ideia da transmodernidade, do transmoderno. Essa ideia do transmoderno é uma ideia proposta pelo filósofo Henrique Dussel, né, que é um expoente da filosofia da libertação, em especial no contexto latino-americano, em que ele vai propor essa ideia de transmodernidade com uma ideia de uma tentativa ali de impor que, dentro desse pensamento contemporâneo, nós vamos pensar de forma mais plural, que vai interromper a vitalidade dos efeitos da colonialidade, numa substituição de um particularismo eurocêntrico, que é o nosso universalismo abstrato, por uma experiência democrática e plurirracial, levando em consideração a ideia sociológica de raça, não biológica, efetivamente, né? Assim, novos espaços de enunciação a partir da experiência do ser negro serão criados, afirmando a sua existência como um ato de qualificação epistêmica. O projeto decolonial assume a necessidade de afirmação desses novos espaços de enunciação, projetados nos corpos geopolíticos e culturais. E aí a gente entende que esse corpo negro ele passa a ser um corpo também geopolítico e cultural, que até, dentro de uma ordem de colonialidade não assume, o corpo negro não se assume enquanto um corpo político e um corpo cultural. Né? Então, isso já é uma visão, é uma projeção dessa visão decolonial, transmoderna. Destaca aqui como ponto crucial para essa ruptura a necessidade de lermos autores negros, né? E trago a fala da escritora e filósofa e jornalista da Djamila Ribeiro. Esse livrinho aqui, da Djamila, esse pequeno manual antirracista, é um livro que ela tem aqui um conjunto de artigos, pequenos artigos, em que ela vai tratar sobre essas questões, né? Principalmente alertando sobre a ideia do racismo estrutural. E um dos capítulos é a importância, né, ler autores negros. Ela vai dizer o seguinte: a importância de estudar, ler autores negros não se baseia numa visão essencialista. E isso é muito importante a gente entender que essa questão da visão essencialista, né, ou seja, na crença de que devem ser lidos apenas por serem negros. Porque isso é uma questão muito debatida dentro da literatura, né, em que a leitura deve ser feita independente, né, de uma questão de crivo de qualidade literária. E aqui a gente não está tratando sobre essa questão de qualidade literária, ou qualidade epistêmica, nós estamos tratando de uma questão de representatividade, de um local de representação, de um local dentro desse processo de dialogismo, né, porque a gente não pode falar em dialogismo, em pluralidade, transmodernidade, em que a gente tenha um grupo aqui acima e um grupo embaixo, né? A gente só consegue esse processo de dialógico e quando a gente tem ali as estruturas dentro de uma mesma ordem, ocupando espaços, né? Em que pode estabelecer esse diálogo, né? Então, ela vai falar sobre essa questão, né? Que não é apenas por serem negros, mas a questão é que é irrealista que uma sociedade como a nossa, de maioria negra, somente um grupo domine a formulação de saber. É possível acreditar que pessoas negras não elaborem o mundo? É sobre isso, né? Ela vai retratar aqui essa questão da escritora Chimamanda Adichie, né? Que alerta a falar da questão do perigo da história única. O que é a história única, né? A história do colonizador, né? A história, na verdade, da fala de quem detém o poder, né? O privilégio social resulta no privilégio epistêmico, que deve ser confrontado para que a história não seja contada apenas pelo ponto de vista do poder. É danoso que, numa sociedade, as pessoas não conheçam a história dos povos que a construíram. O apagamento da produção e dos saberes negros e anticoloniais contribui de forma significativa para a pobreza do debate público
seja na academia, na mídia ou em palanques políticos, e trazendo para esta discussão o nosso cânone. É necessário que possamos romper com a lógica do epistemicídio, que é um conceito originalmente proposto pelo sociólogo português Boaventura Sousa Santos, e quem difundiu esse conceito aqui no Brasil foi a Sueli Carneiro, né, e que também tem obras importantíssimas para que a gente possa compreender essa quebra com essa lógica, né, da colonialidade, e trazendo o corpo negro como um corpo geopolítico e de força cultural, né. E aí, dentro dessa questão, a gente vai entender que esse fenômeno ocorre pelo rebaixamento da autoestima que o racismo e a discriminação provocam no cotidiano escolar, pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, por meio da desvalorização, negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade, pela imposição do embranquecimento cultural. E, de fato, a gente tem observado certos deslocamentos, né? Nós também temos que fazer essas observações, que já há, sim, um movimento grande de deslocamento. E, atualmente, por exemplo, a gente tem o trabalho, né, com os textos literários, pelo menos é para ser, afro e afro-brasileiros, previstos, né, desde 2003, com a Lei 10.639, que regulamenta o ensino, né, de literatura afro-brasileira, africana, dentro de sala de aula. Depois essa lei ela é reformulada, e a gente tem a Lei 11.645, que está em vigor, que é a lei de 2008, que inclui não só, né, o trabalho com a história e a cultura africana, mas também agora, né, com os povos indígenas. E aí nós temos, a partir disso, uma mudança, né, porque isso quer dizer que, para além, né, por exemplo, dentro de salas de aula, trabalhando com literatura, para além de se trabalhar Castro Alves, e mais uma vez aqui, não estou diminuindo nenhuma escritura, né, mas para além de trabalho de Castro Alves como poeta dos escravos, dentro desse contexto, atendendo a essa lei, e se a gente for pensar, né, que as mudanças, elas devem ocorrer dentro de uma questão de legalização, né, então, atendendo a essa lei dentro de um contexto escolar, você, ao trabalhar Castro Alves, você também teria que trabalhar, por exemplo, Luiz Gama, né? Então, aí a gente teria uma ideia, né, de se trabalhar o negro pelo negro, esse corpo geopolítico, né, sendo assumido, né, pelo povo negro, pela escritura desse povo negro dentro da nossa sociedade brasileira, né? E a pretensão, né, como mais uma vez coloco aqui, não é de realizar determinados apagamentos, como, por exemplo, questionar a importância do nome de Monteiro Lobato dentro da nossa literatura, de forma alguma, mas é para que a gente possa, sobretudo, pensar a literatura contemporânea pelas vias das autorias negras, né? Na verdade, das autorias consideradas marginais, hoje elas são chamadas, né, de autorias ali, dentro dessa questão de resistência, né? Pela via do dialogismo, por uma ordem diversa, onde a ideia do uno seja construída por um discurso plural no espaço das trocas, né, que é chamado, dentro dos estudos culturais, desse espaço interlugar, desse espaço de trocas, né, nos processos de trocas culturais, não no processo de aculturamento apenas. E aí a gente também tem que continuar a pensar sobre a abertura do nosso mercado editorial, né, conforme a professora e escritora Regina Dalgastoni, ela tem uma obra que é de 2012, Literatura Brasileira Contemporânea, um território contestado. Também é uma obra interessante, né, a leitura. Apesar de que alguns dados dessa obra já estejam um pouco ultrapassados, porque essa obra é de 2012, a publicação, mas os dados foram coletados no começo dos anos 2000. Então, alguns dados já estão ali ultrapassados. Bem, mas nessa obra, ela vai demonstrar a questão da homogeneidade do espaço literário brasileiro, né, o campo literário brasileiro, o mercado editorial, sendo dominados por homens brancos de classe média, moradores do Rio e de São Paulo, os quais exercem atividades ligadas a espaços privilegiados de produção de discurso, como o jornalismo. Pensar que relativamente, dentro da nossa sociedade, é recente essa abertura do mercado editorial
para um número maior de autores negros, né? Tendo em vista que nós temos aqui, a partir apenas da década de 60 e 70, de forma organizada, assim, grupos de movimentos negros se reunindo, né, que se reuniram com o intuito de expandir o espaço de publicação, como, por exemplo, as publicações dos cadernos negros, esses cadernos aqui, ó, que são publicados até hoje, né, onde a Conceição Evaristo começou a publicar, né, e dentro dessa produção dos cadernos negros, né, que eram feitos pelo Quilombo Hoje, que era um grupo paulista de movimento negro, a gente também tem a editora Malê, que já é de 2015, que foi planejada com objetivos bem específicos, né, aumentar a visibilidade de escritores e escritoras negros contemporâneos, ampliar o acesso às suas obras, porque a gente sabe que o mercado editorial ainda é muito fechado também, né, ainda que atualmente a gente esteja aí observando um certo deslocamento, por exemplo, a Companhia das Letras, que é um mercado editorial de grande visibilidade, forte, ainda mantém ali uma publicação, mas muito voltada para aqueles nomes que estão ali dentro de uma cena de destaque, atendendo mais uma vez a ordens ali de poder. E aí a gente vem para essa questão do giro decolonial, que eu tenho falado aqui, decolonialidade, né? Sempre quando eu falo de decolonialidade, eu estou falando de romper com a ordem, né, com o sistema da colonialidade. Ou seja, romper com a estrutura de apagamento do negro, ou no caso, quando a gente está estudando os povos indígenas também, né, negros e povos indígenas. Então, esse giro decolonial certamente é um pilar nos avanços ocorridos no final do século XX e no nosso século XXI, né, como eu já pontuei, por exemplo, a nossa Lei 11.645. E aí a gente tem um número significativo de autores negros, né, premiações a autores como Conceição Evaristo, Itamar Vieira, né, que são acontecimentos importantíssimos para pensar a nossa literatura rompendo os preceitos do colonialismo e seus efeitos. E aqui eu chego ao quarto momento da minha fala, tratando sobre essas questões como caminhos para novas geografias epistemológicas. O que são essas geografias epistemológicas, né? São os novos lugares de conhecimento. E para o nosso sistema literário, né, perpassará sobremaneira pelo conhecimento e reconhecimento da nossa literatura de forma mais plural, né? A própria literatura tem o poder de nos reconduzir, né, a essas questões. E aí eu trago aqui alguns nomes de autores, né, alguns bem contemporâneos, né, representantes da literatura afro-brasileira. Eu só vou fazer uma observação aqui de literatura afro-brasileira, ou essa literatura afro, porque aqui entra uma questão de autoafirmação. Por quê? Não sou eu, por exemplo, Samara, que defino que um determinado autor ele é de uma autoria negra, né, ou a literatura dele é afro-brasileira, afrodescendente, africana, tem que passar por uma questão de autoafirmação. Esse autor, ele tem que se afirmar, né? Então, eu enquanto, por exemplo, pesquisadora ou qualquer outro leitor, não pode fazer essa afirmação. Então, quando a gente fala assim, esses autores representam a literatura afro-brasileira, são nomes, né, que já passaram por esse processo de autoafirmação, eles já se autodefinem dentro dessa literatura afrodescendente. E também como conceito de literatura afrodescendente, eu trago aqui um conceito da Luísa Lobo, que ela vai dizer, né, a literatura negra, a literatura afrodescendente, né, é a literatura feita, né, por africanos ou afrodescendentes que se assumem ideologicamente, né, assumem essa identidade de negros, tá? E aí tem nomes como a Cidinha da Silva, Conceição Evaristo, Ney Lopes, Plínio Camilo, Elisa Lucinda, a Ruth Guimarães. Eu acho que alguém falou hoje da Ruth Guimarães, eu acho que foi o professor, numa fala da manhã, dos estudos africanos aqui da UFMA, né? Ele falou sobre essa questão, acho que estão estudando, a Ruth Guimarães, acho que ele citou. A Esmeralda Ribeiro, Itamar Vera Júnior, a Riane Leão, Rodrigo França, Jared Arraes,
a Kilzane Oliveira, que tem um trabalho belíssimo dentro da literatura infanto-juvenil. E aí a gente faz uma associação a essa questão da literatura e a repercussão, que devem estar aí, dentro desse projeto, elas devem estar unidas, né? Também nomes maranhenses, né, como a Maria Firmina, o professor Neres falou ontem do Emetério dos Santos, Trajano Galvão, que também foi citado, Viriato Correia, Mariana Luz, né, Salgado Maranhão. Então, são nomes que a gente precisa ali ir descortinando, né, e trazendo para o centro das discussões. E eu faço uma observação também sobre essa questão através de uma fala do Frantz Fanon, que é uma das falas assim que eu acho brilhantes quando a gente vai trabalhar essas questões ligadas a esse rompimento de ordens, né, rompimento de ordens de poder, que não basta uma luta ideológica, precisa de uma luta prática. Então, as transformações não estão apenas no plano ideológico, elas têm que estar, né, pertencer a esse campo prático. Então, quando a gente fala dessas leituras, dessas rupturas, dessas transformações, a gente está falando do processo ali de escolarização, a gente está falando da educação básica, a gente está falando dos cursos de formação de professores, né, inicial ou continuada. Nós temos que ter esse trabalho dentro das escolas, dentro das universidades. Se esse trabalho não for um trabalho prático, não, o campo de discussão ali dentro de uma luta ideológica, ela vai se tornar ali minguada, fraca, e ela não vai ter resultados significantes. Então, a gente precisa observar que todas essas questões, né, de transformação, elas perpassam dentro de um contexto da escolarização, de um trabalho, né, de leitura, de um trabalho dos professores, ali dos alunos, e é um trabalho que não é fácil, né, é um trabalho que exige, né, conhecimento, esforço de romper com determinados sistemas, né, então a gente precisa entender que essa luta, ela não é uma luta só ideológica, ela é uma luta que tem que ser uma luta prática. E daí, eu trago aqui, para chegar aqui, já finalizando a minha fala, eu trouxe aqui alguns trechos do poema em prosa, né, poema em prosa não, da prosa poética, do Cruz e Souza, do texto Emparedado, tá? Trouxe alguns trechos desse texto para serem lidos aqui, para concluir a minha fala, né? Em Emparedado, né, de Cruz e Souza, ele vai falar o seguinte: é preciso fechar com indiferença os ouvidos aos rumores confusos e atropelantes, e engolfar a alma com ardente paixão e fé concentrada em tudo que se sente e pensa com sinceridade, por mais violenta, obscura ou escandalosa que essa sinceridade à primeira vista pareça, por mais longe das normas preestabelecidas que a julguem, para então, assim, mais elevadamente estrelar os infinitos da grande arte. Deus meu, por uma questão banal da química biológica do pigmento, ficam alguns mais rebeldes e curiosos fósseis preocupados, a ruminar primitivas erudições, perdidos e atropelados pelas longas galerias submarinas de uma sabedoria infinita, esmagadora, irrevogável. Mas que importa tudo isso? Qual é a cor da minha forma, do meu sentir? Qual é a cor da tempestade de dilacerações que me abala? Qual a cor dos meus sonhos, dos meus gritos? Qual a cor dos meus desejos e febre? Ah, esta minúscula humanidade torcida, enroscada, assaltando as almas com a ferocidade de animais bravos, de garras aguçadas e dentes rijos de carnívoro, é que não pode compreender-me. Artista, pode lá isso ser se tu és da África, tórrida e bárbara, devorada, insaciavelmente pelo deserto, tumultuando de matas bravas, arrastadas, sangrando no lodo das civilizações. Não, não, não. Não transporais os pórticos milenários da vasta edificação do mundo, porque atrás de ti e antes de ti, não sei quantas gerações foram acumulando pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, que para aí estás agora o verdadeiro emparedado de uma raça. Se caminhares para a direita, baterás, esbarrarás, ansioso, aflito, numa parede horrendamente incomensurável de egoísmos e preconceitos. Ele usa
a palavra egoísmo e preconceitos em maiúsculo. Se caminhares para a esquerda, outra parede de ciências e críticas, mais alta do que a primeira, te mergulhará profundamente no espanto. Se caminhares para a frente, ainda nova parede feita de despeitos e impotências, tremenda de granito, broncamente se elevará ao alto. Se caminhares, enfim, para trás, há ainda uma derradeira parede, fechando tudo. Horrível. Parede de imbecilidade, de ignorância, te deixará num frio espasmo de terror absoluto. São trechos, né, do texto O Emparedado, do Cruz de Souza, que, dos poucos textos do Cruz de Souza que ele trabalha essa questão da crítica social, do preconceito racial. E aqui a gente tem, né, uma importância em relação de negação e afirmação que o Cruz de Souza traz, né, quando ele diz que importa tudo isso, qual é a cor da minha forma, qual é a cor da minha arte, né, e ao mesmo tempo, né, ele vai dizendo, artista, pode isso ser se tu és da África? E ele põe essa questão, né, na ideia da humanidade como imbecil, né, dessa humanidade que não compreende, dessa humanidade com um pensamento tão pequeno e que realmente não pode compreender, né? E daí a gente entende que esse discurso é um discurso que a gente precisa refazer, observar, destacar dentro de uma ordem decolonial, garantindo as mudanças de ordens significativas, né, porque a literatura é um sistema de ordem significativo, para que essas paredes sejam derrubadas, né, não deixando emparedadas vozes como estas que eu vou ler aqui, alguns versos, né? Eu vou começar com o do Salgado Maranhão, presente nesse texto, no livro Punhos da Serpente. O texto, né, o poema, intitula-se Negro. Eu sou um negro, orgulhosamente bem-nascido, à sombra dos palmares da grande democracia racial, ocidental, tropical. Sou bem odó de preto com a cara pro luar, inflamando a percussão deste meu corpo feito um demônio feliz. Sou bem um quadro negro, atrás de um giz aonde escrevem todos os deveres e com uma esponja de dor varrem todos os direitos. Porém, com muita força, eu renasço-me do pó, me multiplico em orixás, e quanto mais me matam, mais eu sobrevivo. E mais, vou empurrando os passos pelo tempo, assanhando e ensinando a sensualidade dos ritmos e deixando o próprio sangue nos cruzamentos, colorindo a palidez dos que não têm cor. Eu sou um negro, simplesmente um negro, orgulhosamente bem-nascido, da grande demagogia racial, acidental, tropical-se. Salgado Maranhão, né, negro, em Punhos da Serpente. E também versos como esses aqui, né? Poetas, meus irmãos, acompanhai meu grito. Eu sou a voz dos oprimidos. Minha castalha são as lágrimas do povo. Meu Parnaso, a dor da minha gente. Meu evangelho é a liberdade. Canta, poeta, a liberdade canta. Ó, sim, poeta, liberdade e glória. Toma por timbre e viverás na história. Os primeiros versos são de Nascimento Moraes Filho, do poema Evocação, está presente em Clamor da Hora Presente, 1955, e os últimos de Maria Firmina dos Reis, do poema O Meu Desejo, em Cantos da Beira-Mar, 1871. Eu finalizo a minha fala com essas três vozes maranhenses, autores negros maranhenses, o Salgado Maranhão, Nascimento Moraes Filho e a Maria Firmina dos Reis, né, que figuram como autores importantíssimos da nossa literatura. E por conta de determinadas lógicas de poder, tenderam, né, eles todos e tantos outros, tendem a serem direcionados a lugares secundários. E convido vocês a pensar que é por conta da própria literatura, é o próprio sistema literário, a voz literária do negro, né, que por muito tempo e ainda hoje se encontra, né, dessa questão da marginalidade, precisa sair dentro desse contexto, e a própria literatura que nos reconduzirá
a pensar e repensar a nossa história e a história da nossa literatura, que é muito possível, basta que nós queiramos. Muito obrigada. Muito bem, Samara, excelente explanação. E agora nós abrimos, né, estamos com um tempo bem curto, mas abrimos aí para uma ou duas questões, tá? Quem quiser que seja breve, tá bom? Uma dos tópicos que você abordou, Samara, que é bem complexo, é essa questão da gente definir a literatura que seria marcada por uma identidade africana, né? Porque nós temos um autor aqui no Maranhão, que é o Viriato, e que não há uma marca na escrita dele da identidade negra, né? Hoje, 2023, como é que se vê essa questão da identidade negra dentro da obra? Estou falando em autoria mesmo, né? Não ele falando do negro, mas ele como sendo negro, se a identidade não carreou para isso. Essas questões, né, relacionadas à identidade, por isso eu trouxe a definição partindo de uma autoafirmação, elas são importantes muito mais para questões, obviamente, hoje contemporâneas, mas se a gente for pensar na lógica do século XIX e XX, essa marca é uma marca que ia na contramão de uma questão literária. Então, por exemplo, se a gente for querer encontrar em Machado de Assis, no próprio Cruz e Souza, ou em outros autores, essas marcas, né, de identidade, ou no Viriato, essas marcas de identidade, nós vamos pouco encontrar. Por quê? Porque dentro de uma lógica estabelecida, de uma lógica de poder, referencial, temporal, espacial, isso não era permitido. Isso não faz parte, né, não fazia parte de um enquadramento de escrita literária. Então, atualmente, hoje, quando a gente vê Conceição Evaristo, no processo da própria definição da sua escrita, ela já traz essa questão. Isso é muito mais importante para a gente pensar a literatura contemporânea do que, por exemplo, a literatura ali do século XIX, a literatura das primeiras décadas do século XX, ou do século XX de maneira geral, né? Então, passa por uma questão de autoidentificação, de autoafirmação, e que a gente precisa, uma coisa que eu também acho interessante, é que a gente não pode, com esses textos, por exemplo, um texto do século XIX, ou com autores do século XIX, a gente não pode querer forçar determinadas questões. Porque quando a gente faz isso, né, forçar e dizer, por exemplo, né, o Machado de Assis defendia essa bandeira né, da literatura de escrita afro-brasileira, se a gente tenta fazer isso, nós estamos tentando romper com a própria escrita da história, né? Que não era possível isso. Então, a gente tem que compreender a ideia da história no sentido documental, dentro de uma construção de historiografia literária, né? E pensar essas questões hoje muito mais pela via de uma escrita contemporânea do que uma escrita passadista, né? Então, você realmente compreender a importância de autores negros como Maria Firmina, né, compreender que a escrita dela precisa ser trabalhada, né, porque a gente sabe que o apagamento foi não pela literatura, mas por quem ela assumiu, o corpo dela se assumia dentro da sociedade do século XIX, mas compreender que essas questões, elas são questões contemporâneas, elas não são questões ligadas à modernidade e à ordem da colonialidade. Vamos ouvir aqui a Renata Barcelos. Boa tarde, Samara. Adorei. Boa tarde. Samara, você menciona a questão da legislação do ensino das literaturas africanas e indígenas, que é sempre uma questão que eu levo e questiono muito isso. Agora mesmo à tarde eu estava com 3 indígenas no programa da rádio e trazendo isso, e os próprios indígenas, como que a visão ainda é tão estereotipada e as pessoas não procuram, né, se apropriar, enfim. Como que você vê uma possibilidade das escolas trabalharem isso de uma forma mais efetiva? E a questão daquela obra do Lima Barreto, Clara dos Anjos,
que ele traz essa questão, né? Da desigualdade, da discriminação. O primeiro ponto, Renata, né, como é que eu vejo essa questão do trabalho, com essa disciplina que eu ministro, História e Cultura Africana e Indígena, aí eu volto para uma questão, né? Essa disciplina é uma disciplina eletiva, ela não é uma disciplina obrigatória, né? Ela acaba sendo obrigatória porque ela geralmente é ofertada, mas ela é uma disciplina que não compõe ali o quadro das disciplinas obrigatórias do curso. E aí a gente entende que, não sendo uma disciplina obrigatória dentro de um curso de licenciatura, se esses alunos não optarem a fazer essa disciplina, eles não terão contato, eles nem saberão da existência dessa lei, muitas vezes. E aí eles vão para um sistema educacional que, numa tentativa ali de trabalhar essas questões, trabalha de uma forma muito estereotipada. Por quê? Porque não tem um conhecimento, não tem um conhecimento realmente de como essas questões elas devem ser trabalhadas, né? Continua se trabalhando o dia do índio, 19 de abril, pintando as crianças, né? Dentro da escola, ou fazendo feiras de amostras científicas com as meninas com as tranças, com os turbantes, como forma de representação de identidade africana, sem compreender o que isso representa ou representou de fato. Então, é preciso a gente, como que isso acontece dentro da escola? É preciso partir do processo ali de formação, tanto inicial e continuada dos professores. E aí a gente pensa em tantos professores que foram formados, né, e que estão em sala de aula, que não têm acesso, que não têm conhecimento a essas questões. E o trabalho em sala de aula é romper com determinados sistemas, porque o professor, ele tem sim uma autonomia, por mais que o sistema o encaixe dentro, né, de várias ali questões que o limite, mas ele tem autonomia, mas só como é que um professor, ele vai escolher, por exemplo, trabalhar, como eu citei aqui, com o Luiz Gama, se de forma canônica ele conhece apenas o Castro Alves, o navio negreiro do Castro Alves, né? Então, a questão passa por um processo de formação de professores, até o professor ele ter essa consciência e também um trabalho em sala de aula, feito de forma com autonomia mesmo. O professor ele tem que assumir esse papel de que ele precisa ser esse agente, né? Se isso não acontecer, nós vamos continuar reproduzindo os nossos estereótipos, né? E a questão do Lima Barreto, aqui para fechar, a obra Clara dos Anjos é uma obra que todas as vezes que eu leio eu choro, né? E termina com ela dizendo, pai, nós não somos nada, né? A Clara falando, né? Nós não somos nada. E o próprio Lima Barreto, né? Figura ali como pré-modernista, está nos livros didáticos, mas assim, de forma bem insignificante, né? Pequenininho, perto do Monteiro Lobato, né? Então, a gente sabe o porquê também disso, e entender que essa é uma obra que não é uma obra canônica, e que a opção pelo trabalho com uma obra como essa é muito significante, né? Representa muito, mas aí vem por uma questão, né, que eu já pontuei. O professor ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ter essa leitura, ele tem que ter assim ali uma vasta, né, uma pluralidade de opções para que ele possa realmente efetivar, né, esse trabalho, fugindo dos nossos estereótipos, rompendo com essa ordem, né, do colonizador, da ordem do poder, da ordem eurocêntrica, né? E eu vejo que em alguns momentos a gente tem avançado. Eu acompanho alguns professores que trabalham com literatura infanto-juvenil dentro da educação básica e fazendo um trabalho com eles para que eles possam trabalhar literatura africana, literatura afro-brasileira e literatura indígena, não indianista, mas literatura indígena em sala de aula, e isso já tem mudado, né? Eles já têm feito trabalhos assim bem importantes. E eu acho que é a gente não cansar, né? E continuar a trabalhar, a gente consegue mudar essas questões aos poucos, mas sempre, continuar sempre. Obrigada, tá, Renata? Obrigada. Muito bem, Samara, nós agradecemos muito, né? Esse debate, essa discussão, essa conferência nos trouxe uma série de visões sobre a nossa literatura e que a gente precisa ler, pesquisar
trabalhar e enfrentar esse sistema literário que nos impõe e que faz com que a gente só busque aquilo que está mais perto de nossas mãos, né? Então, nós te agradecemos muitíssimo, tá?